João capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deixou de direção, de orientação. Tua palavra tem tudo que nós precisamos para viver nesse mundo. Toda a sabedoria que é necessária, nós encontramos nela. Ela é a verdade que liberta. Por isso, Pai, eu te peço essa manhã, livra-nos, liberta-nos do engano, Pai, dos conceitos errados, das filosofias desse mundo, Pai. Liberta-nos de tudo isso e fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, a palavra que edifica, que transforma e alimenta. E usa, Senhor, a minha vida que eu entrego em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia, pedindo a unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar a palavra com poder, quebrando barreiras de entendimento e que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto é mais um milagre feito por Jesus, entre tantos, que ele realizou e que estão relatados nos evangelhos, E ele nos mostra algumas verdades que vão além do milagre. Se a gente fosse falar do milagre, é algo maravilhoso, extraordinário. Um homem que nasceu cego, e já agora, um adulto vai recuperar a visão através de um milagre feito por Jesus. Isso só já é maravilhoso. Mas eu creio que o texto tem mais verdades a nos ensinar, principalmente sobre a pessoa de Jesus e a obra que ele veio realizar. O texto também traz luz sobre muitos pensamentos, muitas filosofias do mundo que já reinavam naquela época e que até hoje têm enganado muitas pessoas. Porque o texto traz aqui um detalhe muito importante da gente observar. Quando diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus viu aquele homem. E aí os seus discípulos que vinham junto dele, estavam juntos com Jesus, aproveitam a oportunidade para lançar uma pergunta teológica para Jesus. A pergunta que eles fazem tem uma razão religiosa por trás, tem base numa crença que eles já possuíam naquela época, uma crença que já era comum entre as pessoas da época de Jesus e que ainda confundia o coração dos seus próprios discípulos, porque eles perguntam assim: Mestre, quem pecou? Este, ou seja, o próprio cego, que nasceu assim, ou seus pais, para que isto acontecesse. Para que ele nascesse desta maneira, os discípulos só conseguiram enxergar uma explicação plausível. Foi o pecado que gerou esta aberração. Alguém, uma criança, nascer cega, isto só pode ser consequência do pecado. Eles ainda não sabiam de quem era o pecado, por isso perguntaram. Mas não tinham dúvida nenhuma ao afirmar que era o pecado a causa da nascença de uma criança cega. Porque eles não dão outra opção para Jesus. Na prova que eles colocam para Jesus de múltipla escolha, só tem duas opções. Que pecou já é certo. Mas quem pecou? Foi ele mesmo ou foram seus pais? Então veja que essa pergunta revela o que acreditavam aquelas pessoas
e que era uma crença comum naquele tempo e que, infelizmente, até hoje ainda está no coração de muita gente. A crença de que, quando eu não consigo explicar uma desgraça, quando eu não consigo explicar um mal, ele só pode ter origem no pecado. Ou seja, o pecado é a causa de todas as desgraças e todos os problemas do homem. Parece algo plausível quando a gente fala dessa maneira, mas não é uma verdade absoluta. Talvez uma meia-verdade, se é que isso existe, porque uma meia-verdade é uma mentira inteira, né, irmãos? Mas há algo parecido com a verdade, eu posso até usar uma frase semelhante, ao dizer que, de fato, o pecado foi a raiz dos problemas do homem, porque Deus não criou o homem para pecar. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, não deu a eles a instrução de pecar, pelo contrário, deu a eles tudo do bom e do melhor e deu ordens que deveriam ser obedecidas. E se tivessem elas sido obedecidas, é verdade que a gente não viveria num mundo caótico, como é o mundo em que nós habitamos hoje. Nós ainda estaríamos no paraíso, mas não estamos mais, e de fato isso é por causa do pecado. Mas daí atribuir simplesmente ao pecado como que querendo encontrar um culpado para tudo que acontece, isto não é verdadeiro. E os próprios discípulos de Jesus que andavam com ele, mas que ainda estavam em fase de aprendizado, não é? Porque ninguém nasce sabendo nada, a gente aprende com o tempo. E discípulo é aquele que aprende com o mestre. Mas o fato de serem discípulos não quer dizer que já estão prontos. Pelo contrário, estão na escola, estão aprendendo. E nessa fase, eles veem algo inusitado, uma criança, um homem que nasceu cego, e aí perguntam a Jesus querendo saber, né, querendo conhecer. E aí a resposta de Jesus, ela deve ter sido meio frustrante, porque Jesus responde com uma terceira opção que eles não colocaram. Só tinha duas opções, ou ele pecou, ou seus pais. E aí a resposta de Jesus no verso 3 é, nem ele pecou, nem seus pais. Mas há uma terceira opção, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, qual é a crença que está envolvida aqui? Há várias crenças nesse pensamento dos discípulos que hoje estão presentes até em algumas religiões, e inclusive ainda, infelizmente, até na igreja de Jesus. Pensa comigo, olha o pensamento desses discípulos. Eu tenho uma criança que nasceu cega, e hoje é um adulto cego, porque é uma criança que nasceu cega. E se eu pergunto quem pecou, foi ela ou foram seus pais, eu estou aqui apregoando duas doutrinas bem distintas. Como que uma criança poderia pecar para nascer cega, se ela nem nasceu? Pensa nisso? Pensou nisso? Então, qual é a doutrina que ainda permeia a cabeça dos discípulos, que ainda estava confusa na mente deles? É de que uma vida passada poderia ter sido vivida por aquela criança, uma teoria de reencarnação, não é? De que uma vida anterior ela pecou, e aí, como castigo, ela vem ao mundo cega. Você já ouviu essa doutrina em algum lugar? Não na igreja, espero eu, né? Talvez num centro espírita kardecista você escute essa doutrina. Você é fruto de diversas reencarnações, e essas reencarnações cooperam para a sua melhoria, para a sua evolução espiritual, porque você vai pagando os seus erros a cada uma delas e vai assim purgando a sua natureza pecaminosa e vai melhorando. Então, na pergunta dos discípulos está embutida uma doutrina espírita que já existia naquela época, não é novidade, o erro sempre existiu. E aí ele pergunta, foi ele que pecou e por isso nasceu assim? E aí na segunda opção coloca outra doutrina, ou foram seus pais?
Então, a nascença de uma criança cega é um castigo pelo pecado dos pais. E aonde está essa doutrina? É a doutrina da maldição hereditária, que infelizmente essa você ainda encontra até na igreja. Que é uma doutrina fácil para explicar coisas inexplicáveis a princípio. Quando eu não tenho uma desculpa boa para dar, eu invento uma dessa. Não, só pode ser isso. Por uma criança nascer cega, porque um Deus bondoso, amoroso, permitiria algo assim? Então, já que eu não creio em reencarnação, não creio nessa doutrina, só pode ser uma maldição hereditária. Seus pais foram muito ruins, foram pessoas muito cruéis, e aí foram premiados com uma criança que nasce cega. Então, na pergunta dos discípulos estão embutidas duas doutrinas completamente antibíblicas, porque eles não conheciam, estavam aprendendo. E na resposta, Jesus não referenda nenhuma delas. Ele diz algo que nós precisamos aprender ainda hoje. Isto aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. As coisas não são simplistas como a gente pode imaginar, de dizer é pecado, não é pecado, né? E achar desculpas, achar soluções fáceis assim. São doutrinas que aparentemente obedecem uma certa lógica, e é por causa dessa lógica que elas enganam muita gente. Quantas pessoas estão enganadas nessas duas doutrinas, reencarnação e maldição hereditária? Tem um monte de gente enganada por aí. Não é? Porque é plausível, porque tem uma certa lógica. Mas a resposta de Jesus é bastante ilógica. Ele diz, olha, isto pode redundar para a glória de Deus. É uma catástrofe, é uma aberração, é um problema grave, é algo muito ruim de ser vivido, de ser experimentado, especialmente pela pessoa e pela família, mas, ainda assim, isto pode servir para a glória de Deus. E aí nós chegamos na doutrina bíblica de que tudo é para a glória de Deus. Leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 10, no versículo número 31. Está sendo ensinado assim pelo apóstolo Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Por quê? Porque tudo foi criado para a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou o mundo, criou todas as coisas, o fez para a sua própria glória. O pecado, é verdade, tirou esse propósito inicial. Do que foi feito para a glória, acabou se tornando maldito, maldição. Acabou trazendo diversas outras consequências. Mas a origem de todas as coisas e a razão de ser de todas elas é a mesma. É a glória de Deus. E é por isso que Paulo diz, então agora, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Ainda em João, no capítulo 11, no versículo 4, está escrito, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Foi a palavra de Jesus quando disseram, veio o recado de Marta e Maria, Lázaro está morto. Aí Jesus diz, até a morte é para a glória de Deus. Dá para entender isso? Até a morte, até a enfermidade mais grave, até o problema mais sério, até a coisa mais inexplicável, ela pode se tornar para a glória de Deus, porque tudo foi feito para a glória de Deus. Então, eu, como homem, tenho um papel nessa história. Ou eu me torno a glória de Deus, ou eu me torno o oposto da glória de Deus. E agora está com o homem o problema. Com este que nasceu cego, com o que nasceu aleijado, com o que nasceu pobre, com o que nasceu miserável, com o que nasceu com qualquer história de vida da mais terrível que você possa imaginar. Você tem duas opções na sua vida. Ou você vive resmungando, reclamando, praguejando, amaldiçoando o dia que você nasceu, ou você decide viver para a glória de Deus. E é isso que a história tem mostrado.
Você já viu pessoas que nasceram cegas? E há dois destinos para essas pessoas. Ou elas se tornam miseráveis e imprestáveis, ou elas se superam e se tornam pessoas notáveis. O exemplo que eu sempre gosto de dar quando prego sobre esse texto é o de Helen Keller, que você já deve ter, talvez, ouvido falar, de uma mulher que não só nasceu cega, mas também nasceu surda. E aí a coisa piora, porque quando você é cego, os teus outros sentidos melhoram para te ajudar, não é? E normalmente o cego se orienta pela audição. Ou quando você é surdo, mas você enxerga, você tem outras possibilidades. Mas quando você é cego e é surdo, como é que se comunica contigo? Você não lê linguagem de sinal, não é? Como um surdo é capaz de ler, porque você não tem os olhos para ver. E as coisas pioram de uma maneira terrível, porque ao ser cego e ao ser surdo, você não tem percepção do mundo à sua volta, a não ser o seu tato, o contato com o seu corpo. Mas imagina você que está vendado e sem ouvir nada e alguém começa a tocar em você. O que você sente? As sensações não são agradáveis a princípio, você se sente invadido, tocado, agredido, sei lá. E a história de Helen Keller conta isso de uma forma maravilhosa, porque a educação dela foi complicadíssima. Porque ao tocar nela alguém, que seria a forma de comunicação, a princípio isso era agressivo. Porque é uma pessoa que não tem os outros sentidos para entender. Mas mesmo assim, ela foi educada. Mesmo assim, ela se tornou alguém. Ela escreveu. Mesmo assim, ela deixou um legado. Alguém cego e surdo, alguém diria, que maldição? Quem pecou? Foi ela ou foram seus pais para nascer com isso? Mas ela nasceu e viveu, e a sua vida se tornou para a glória de Deus. A ponto da gente hoje poder olhar e dizer, glória a Deus, porque alguém supera tudo isso e se torna o que ela se tornou. Então essa é a questão apresentada aqui. E é essa a grande lição que o texto tem para nós, entre outras, de que as coisas não são simples assim, que a gente não pode distraidamente seguir doutrinas antibíblicas, porque parecem lógicas a princípio. E saber que eu e você, que talvez não sejamos nem surdos nem cegos, também temos que viver para a glória de Deus. Com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que Deus nos deu. Não somos vítimas do pecado de ninguém, nem de vidas passadas. Se nascemos mal, se nascemos não em um berço de ouro, cabe a nós mudar a nossa vida e torná-la para a glória de Deus. E não nos vitimizar a vida inteira, como se todos fossem culpados do destino cruel que eu experimentei na vida. Nós podemos ser diferentes. Essa é uma lição que esse texto nos traz. Mas o texto também, ele tem uma analogia nele embutida que eu quero aplicar à vida de cada um ser humano que existe nesse mundo. Porque esse texto mostra para mim a figura de um cego, e há muitos outros cegos na Bíblia, e o cego é sempre uma boa ilustração para o homem pecador, porque o homem pecador está, por natureza, cego, não naturalmente, fisicamente, mas espiritualmente está cego, porque não enxerga o seu próprio estado de miséria. E veja, o cego de nascença também experimenta isso. Veja, o verso 8 diz, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Veja, um homem cego e um homem mendigo. Um homem cego e que dependia da esmola dos outros. Esta era a vida desse homem até o dia de hoje, até o dia desse acontecimento. E o homem sem Deus é exatamente isso, um homem cego e miserável. O homem sem Deus é um homem que não enxerga nada e que também não tem coisa nenhuma.
é um mendigo espiritualmente falando, é um cego espiritualmente falando, embora ele não se considere assim. Eu queria que você pensasse comigo em quantas pessoas que você conhece que não têm Deus, que não querem saber de Deus e que não estão nem aí para as coisas de Deus. Pensa nessas pessoas agora e veja se elas se enquadram neste quadro que eu estou pintando para você. Cegos espiritualmente e miseráveis existencialmente. E o pior, não se dão conta disso. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo número 17, está escrito: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o quadro descrito por Jesus aqui, de uma pessoa que para ela mesma e para os outros, ela diz e tenta mostrar: estou abastado, sou rico, não preciso de coisa nenhuma. Para quantas pessoas você já falou de Jesus e ela talvez tenha te respondido isso? Ah, eu sou rico, eu não preciso de coisa nenhuma, não preciso de Jesus. Estou vivendo muito bem sem Ele. Eu não sou uma pessoa má, moralmente eu sou aceitável, então eu estou completamente abastado, eu não preciso de coisa nenhuma, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. E aí Jesus diz: mas tu és infeliz. E nessa infelicidade ele qualifica a pessoa como miserável, pobre, cega e nua. O nu que não percebe que está nu. Tipo aquela história do rei nu, né? O nu que não vê o seu próprio estado. O miserável que não se reconhece, que acha que é rico. O pobre que acha que é rico. O cego que acha que enxerga. Esse é o quadro do mundo em que nós vivemos hoje. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem do quê? Olha ela de novo aí. A glória de Deus. Há uma carência da glória de Deus. Mas eu acho que não, eu acho que está tudo bem, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu não peco, eu acho que eu não sou tão ruim quanto os outros. Eu acho que a minha vida está ótima e que eu não preciso de coisa alguma. Mas o que diz a Bíblia mais uma vez, em Efésios capítulo 2, você já deve conhecer esse texto aí bastante, mas é uma afirmação do apóstolo Paulo, uma afirmação bíblica. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Deus, o homem no pecado está morto, embora ele acha que está vivo. Ele está pobre, embora ele ache que seja rico. Ele carece da glória de Deus, embora ele diga: eu não preciso de nada. Que situação! Ele está completamente despido, mas se acha vestido com as roupas melhores que o dinheiro pode comprar. Mas a realidade é que assim é o homem natural, o homem sem Deus. E o cego e mendigo é sempre um bom exemplo de uma analogia que podemos fazer com esse homem. Mas uma grande oportunidade foi oferecida a este cego. Uma grande chance chegou na sua vida. E a Bíblia diz no capítulo 9 de João, onde estávamos lendo no verso 6, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí a Bíblia diz que ele foi, e aí ele voltou. Lavou-se e voltou vendo. Voltou diferente. Então, uma grande oportunidade ele teve. E é interessante porque o versículo 1 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego. Talvez você, brincando, até diga: é claro, se Jesus não visse, ele não podia ver, ele era cego. Mas quem é que vê o cego em primeiro lugar? É Jesus. O cego, por ser cego, não consegue ver Jesus. O homem pecador, por natureza, não consegue ver Jesus, a menos que Jesus o veja e se revele a ele. E é assim que acontece a salvação. Acontece a salvação não porque eu conheci Jesus, mas porque Jesus me viu.
e me foi revelado. Jesus se revelou a mim. Ele me viu miserável, pobre, cego, nu. Ele me viu assim, no pior estado, e ele se revelou a mim, e ele resolveu fazer algo, ele resolveu me salvar. Eu não sou o autor da minha salvação, eu sou o salvo. E quem me salvou foi Jesus. Quem fez todo o trabalho foi Jesus. Então, não sou eu o merecedor de méritos, não é? Todos são vistos por Jesus. Essa é uma realidade também mostrada no livro de Provérbios, no capítulo 15. Leia comigo aqui rapidinho. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É Deus que vê o homem em primeiro lugar. É Deus que o contempla em primeiro lugar e dá a todos os homens a mesma oportunidade. O que diz lá em João 3,16? Deus amou algumas pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para qualquer um, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem que foi visto por Jesus no seu estado de miséria, de cegueira espiritual, que fui eu, foi você, cada um de nós, fomos vistos por Jesus e recebemos uma grande oportunidade dele. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Esta foi uma oportunidade dada a todos os homens. E isso aconteceu e acontece ainda hoje com a pessoa, seja ela a mais pecadora do mundo, ela tem a oportunidade de ser também tocada por Jesus, como este cego o foi. E a Bíblia diz, voltando lá ao texto em João capítulo 9, que Jesus tocou aquele homem, que Jesus fez lama e tocou nos olhos daquele homem. Só que o versículo 7 diz o seguinte: lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A diferença está no que fez este homem, que talvez seja a nossa única participação no processo de salvação, no ato de salvação, melhor dizendo. Deus tocou o homem, mas deu ao homem uma ordem: vai, se lava no tanque de Siloé. E o que fez este homem? Obedeceu. Ele foi, se lavou e voltou curado. Porque ele simplesmente obedeceu. E é isso que faz toda a diferença. Quantas pessoas talvez você conheça, ou você mesmo, que está aqui comigo agora, e que na sua história de vida tem experiências assim. Quantas pregações você ouviu, quantas vezes Jesus te foi apresentado, quantas vezes o Espírito Santo bateu na porta do teu coração, te deu ordens específicas, mas você não obedeceu. A mesma coisa acontece, veja, a oportunidade é de todos. Jesus vê a todos, como eu disse a você, todos têm a mesma chance diante de Deus. Muitos são tocados por Jesus. Escuta a pregação, alguém fala, um vizinho conversa, uma pessoa no ônibus leva a palavra, a pessoa é tocada, o Espírito Santo toca, mas na hora de obedecer, não obedece. Imagina o que teria acontecido com esse cego. Jesus passou a lama e ele ficou lá com a lama e disse assim: vai lá se lavar. Eu digo: não, a água não é comigo, não quero me lavar. E aí ele vai ficar um cego sujo, um cego com o olho sujo de lama, porque ele não seria curado se ele não tivesse levantado, ido ao tanque, se lavado e voltasse vendo. Isso não teria acontecido. Veja, o milagre só é concretizado quando acontece a obediência à ordem. Vai, se lava, e aí você volta vendo. E é a mesma coisa. A salvação está aí. Jesus é o mesmo, contempla os bons e os maus, vê as pessoas, toca nas pessoas. Quer manifestar a glória de Deus, porque você nasceu para a glória de Deus, mas a tua vida de pecado tira a glória de Deus. E Ele quer restaurar essa glória de Deus na sua vida.
te dá todas as chances, todas as oportunidades, toca em você de todas as maneiras, mas na hora que ele te diz, vai se lavar, você diz, não vou. Eu continuo sujo, eu continuo nu, eu continuo miserável, cego, eu continuo da mesma forma. Mas aquele homem, ele obedeceu. E o que faz a diferença e o que vai no final concretizar a salvação não é o conhecer Jesus ou saber a respeito dele, da sua doutrina, mas sou eu obedecer a essa doutrina. A única maneira de ser salvo é aquela que Deus providenciou. Não há outro caminho, não há reencarnação para melhorar a minha vida. Não tem outra vida, a vida é essa só. Não tem outra chance, a chance é uma só. É o que eu fizer aqui agora que vai mudar o destino da minha alma. Então a decisão é hoje e a atitude é esperada de mim. E veja, essa atitude deu a esse homem tudo que Jesus fez e a sua obediência deu a ele a convicção, a certeza que hoje deve estar no coração de cada um daqueles que são salvos por Jesus. Quem é salvo tem que ter certeza da sua salvação, porque sabe da onde veio, sabe da cegueira que veio. Então quem é salvo tem que ter certeza. Aquele homem, voltando ao texto lá em João 9, diz assim o verso 25 agora. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Quando o homem voltou enxergando, os religiosos ficaram indignados com aquilo. E disseram assim, opa, tem mandinga aí, o que é isso? O que é que fizeram aí? Ah, foi Jesus que curou ele. Como é que pode? Se Jesus é um salafrário, se Jesus é um falso pastor, esse Jesus, ele não é quem ele diz que é, um falso mestre, como é que pode? Ele é um pecador. Aí perguntaram para o cego, aí a resposta do cego foi essa aqui. Olha, eu não sei quem era ele, nunca vi na vida, aliás eu era cego, né? Não podia ver mesmo, mas eu não sei quem era ele, eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Isso é real. Assim é a vida de quem é salvo. Se você perguntar para um salvo que foi salvo agora, alguma pergunta teológica, ele não vai saber. Olha, Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação. Ele não quer saber disso. Quer saber disso? Não quer saber disso. E nem precisa saber disso. Mas uma coisa ele tem que saber. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era miserável, pobre, nu, e agora eu conheço quem eu era, eu sei muito bem quem eu era. Agora eu sei da minha vida. E veja, versículo 30, voltando lá ao texto, prossegue a Bíblia dizendo, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ele me abriu os olhos. E vocês estão aí discutindo quem ele é, se é bom, se é ruim. Nunca fizeram nada por mim. Essa religião nunca resolveu nada na minha vida. Mas esse abriu os meus olhos. E é isso que a gente sabe. E a gente sabe o suficiente quando sabe isso. Eu fui salvo porque Jesus abriu os meus olhos. Eu fui salvo porque eu enxerguei a minha própria miséria. E esse homem estava tão consciente de si que ele ousa até questionar os religiosos. No verso número 27, diz assim, já vou-lo disse e não entendeste? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? O cara debochou dos religiosos aqui. Já falei, já disse. E vocês querem que eu diga de novo? Eu era cego, agora eu vejo. E é isso que importa, isso é o mais importante. E veja, outra coisa aconteceu na vida desse cego, e que acontece na vida também daquele que é salvo verdadeiramente. Além de ter a consciência de que antes era miserável, agora vê, e de que isso é bastante, e de que sabe realmente que é salvo, esse homem também passa a ter uma atitude que é diferente, que vai se encontrar na vida também daquele que crê. Veja o verso número 28, voltando lá ao texto, o que está escrito. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés.
E logo depois, no verso 34, diz: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E o expulsaram. Olha o que aconteceu com aquele homem. O chamam, entrevistam ele para saber essa história. Ele fala, ele dá o seu testemunho, e aí ele é injuriado. O que quer dizer isso? Xingaram ele de tudo que é nome. Injuriaram ele, xingaram ele de tudo que é nome que você possa imaginar. E no final, o expulsaram do templo. Ele é expulso daquele lugar. Ainda dizem: você é nascido todo em pecado. Olha como é que os religiosos da época confirmam aquela doutrina estranha, misturada no judaísmo, de que havia reencarnação com pagamento de pecados. Você já nasceu todo em pecado. Cai fora daqui. O expulsaram do templo. A mesma coisa pode acontecer com aquele que de fato tem um encontro com Cristo. Você pode ser injuriado, você pode ser expulso de alguns lugares, você pode não ser mais bem-vindo em algumas situações, mas uma coisa também acontece. Depois que expulsaram esse homem do templo, ele tem um segundo encontro com Jesus. O verso 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Agora Jesus faz a pergunta: você crê? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele o quê? Creio, Senhor. E fez o que mais? O adorou. Olha só, expulso do templo, expulso da religião vigente, mas agora um encontro com Jesus reafirma a sua fé. Então não é mais uma questão apenas de ser curado fisicamente, mas espiritualmente, porque ele reconhece Jesus como Senhor e o adora. Jesus curou muita gente, irmãos, mas nem todos o reconheceram como Senhor, nem todos o adoraram. Mas este cego exemplifica a minha vida e a sua. Aqueles que eram cegos pelo pecado e que o reconheceram e que agora o adoram e que agora podem viver uma nova vida. Crer no senhorio de Cristo, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, é a única maneira de deixar de ser cego e mendigo. É a única maneira de deixar de ser cego e miserável. É crer em Jesus e é confessar com a sua boca, como ele fez. Ele o chamou de Senhor e ele o adorou naquele encontro posterior que teve com Cristo. Ter um encontro com Cristo e obedecer. É isso que importa. É isso que transforma. Muita gente já teve encontro com Cristo. Muita gente já foi tocada por Jesus, mas não obedeceram. E aí esse encontro não valeu de nada. Porque quem de fato o encontrar e o obedecer, vai confessá-lo e vai adorá-lo, sem se envergonhar dele. Eu deixo para você Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, aonde está escrito: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em Romanos, no capítulo número 10, do versículo 9 ao versículo 11, leia comigo o que está escrito na palavra de Deus, onde o processo todo se completa. Romanos 10, 9 e 11 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não há confusão, não há distúrbio. Quem crê tem convicção. Quem tem convicção abre a boca e confessa.
diante dos homens, diante de qualquer pessoa, porque creu e sabe que não é mais cego, porque enxergou a própria miséria em que vivia. E essa é a oportunidade que Deus dá a cada ser humano, porque Deus amou a todos. E Jesus toca nas pessoas, Jesus vê as pessoas cegas, as miseráveis, e Ele vai ao encontro delas e toca, mas elas precisam obedecer e dizer: sim, Senhor, eu te adoro. Sim, Senhor, eu creio com o meu coração e com a minha boca eu confesso: Tu és o Senhor da minha vida, me salva. Eu quero dar a você essa manhã uma oportunidade. Se você ainda não fez isso, diante dos homens, como diz a Bíblia, confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se você crê e diz assim: eu creio no meu coração, você viu comigo na Bíblia que agora você precisa confessar com a sua boca. E isso tem que ser público diante de todo mundo. Se é contigo que o Espírito Santo está falando. Se Deus está tocando em você agora, não resista e obedeça, e você será salvo. Há alguém aqui essa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus e confessá-lo publicamente? Levante a mão aí onde você está para que eu ore com você e por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Levante a mão aonde você está agora e diga: eu o confesso como Senhor da minha vida. Há alguém essa manhã? Não? Amém. Deus sabe de todas as coisas e a honra e a glória é para o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que traz vida, traz luz, traz verdade e tira todo engano do nosso coração. O engano da reencarnação, o engano da maldição hereditária, tudo isso cai por terra quando conhecemos a tua palavra e ouvimos a tua voz. Que o Senhor continue a alimentar o nosso coração com a tua boa palavra, que a tua verdade possa reinar na vida de cada um de nós, e daqueles que foram salvos nesse lugar. Que a gente continue confessando o Senhor e crendo na salvação que o Senhor operou na nossa vida. Te agradeço, Pai, por tudo isso. E peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que aqui está, orando junto com eles, em nome de Jesus. Amém.